Aleluia. Amém. Eu vou aqui só dar uma encorajada nos irmãos com respeito aos 50 anos do Partir do Pão da Igreja em Belo Horizonte. A festa que ainda deve não só ser um memorial para nós, mas precisa trazer uma reflexão para dentro de nós. Nós vimos que o motivo pelo qual nós celebramos na semana passada 50 anos do Partir do Pão aqui, esse motivo foi porque o Senhor, Ele encontrou alguém que é capaz de sustentar o candelabro, sustentar o candeeiro. Como? Por meio da base da unidade. Então, louvado seja o Senhor, nosso espírito, nosso coração tem que estar sempre voltado para a unidade do corpo de Cristo. Esse corpo já não é mais apenas dizer que nós somos membros do corpo de Cristo. Na realidade, eu preciso considerar a igreja como meu corpo. A igreja é o seu corpo. Então você precisa cuidar do seu corpo. Então, nós vamos ganhar esse sentimento, essa visão, refletindo em cima dessa festa que foi maravilhosa e continua ainda ecoando, no nosso coração. Uma festa que nós precisamos refletir nela, meditar em cima do que Deus tem feito. Irmãos que pagaram preço, irmãos que, na sua simplicidade, ganharam uma visão, caminharam debaixo do falar profético, viram o encargo de Deus. Uns caíram à direita, outros à esquerda, mas os irmãos foram fiéis, se mantiveram firmes na base da unidade. E o coração é o que Deus vê. Deus olha, vê o coração. Mas, irmãos, tudo isso tem a ver com a questão de submeter a nossa vida da alma ao trabalhar do fogo do Espírito. O maior problema do universo, o maior problema que aconteceu no universo foi a quebra da autoridade, a quebra da submissão a Deus, causada pelo inimigo de Deus, o anjo querubim da guarda, que Deus o criou cheio de glória, de honra, mas ele quis ser igual a Deus, e ele quis até mesmo, ele sempre quis governar o universo paralelamente a Deus, e não se submeter ao encabeçamento de Deus. Nisso gerou tudo que é causa e desequilíbrio nesse universo. Por isso, quando se fala a palavra do encabeçamento, o melhor modelo é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Isso quer dizer que o Senhor entregou a sua alma na morte. Como diz Isaías 53, o Senhor, Ele preferiu ser zombado, preferiu ser moído, Ele preferiu fazer sempre a vontade do Pai. Ele e o Pai são um. Nunca deixaram de coexistir. O Pai e o Filho sempre coexistiram em perfeita unidade.
Mas nós não conseguimos entender muito a questão da submissão. Em nós, a partir do momento em que o homem, Adão e sua mulher, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, um elemento de corrupção, um elemento de irreverência, um elemento de insubmissão, de insurreição, entrou na alma do homem. Esse elemento se chama vida da alma. E essa vida da alma, se nós não odiarmos, nós não ganharemos a nossa alma. Se nós não odiarmos, não negarmos essa vida da alma, ela faz parte do elemento mais intrínseco da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não adianta ficarmos na questão do bem e do mal, do certo, errado ou da razão. Porque esse elemento é o elemento que não vai trazer paz na nossa vida. Nessa árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não temos paz. Por isso que nós cantamos esse hino último, esse cântico número 100, mostrando para nós que a partir do momento em que Deus reestabelece essa ordem, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Irmãs e irmãos, não deixem que os elementos filosóficos desse mundo, os elementos demagógicos, ou seja, o que for desse mundo, eles tragam alguma coisa no seu pensamento. Existe uma ordem maravilhosa que traz a unidade. Deus é o cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja, ela é um elemento feminino. Por isso que o Senhor, ele vai desposar o homem. Então o homem, ele aos olhos de Deus, Deus não olha a questão da sexualidade. Deus olha o quê? Deus olha a santificação. Deus olha a glorificação. Então, diante de Deus, marido, esposa, homem e mulher, eles são vistos como a noiva do Cordeiro, como a esposa que está sendo trabalhada, que está sendo ataviada, que está recebendo os elementos divinos por meio da palavra profética, que se posiciona junto com o corpo de Cristo para que haja uma perfeita harmonia, uma perfeita unidade, uma perfeita unanimidade. E Cristo sendo o cabeça da igreja, para que Cristo, como cabeça de todas as coisas, e o seu nome está acima de todo nome, e ele como homem, assentado à destra do Pai, governando todas as coisas, reinando sobre todas as coisas, no final de todos os tempos dessa era, ele vai entregar todas as coisas diante do Pai, e Deus será tudo em todos. Deus, não é isso? Louvado seja o Senhor. Vamos ver esse versículo, irmãos? Vamos ver 1 Coríntios capítulo 15, rapidamente. 1 Coríntios capítulo 15. Aleluia. Aonde que está esse versículo?
15. Exatamente, amém. Aleluia. Vamos ler o 24 juntos. Amém, obrigado. Versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aleluia! Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas que lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É um versículo difícil de entender, porque o Senhor Jesus, ele é o centro de todas as coisas, tudo foi criado por meio dele. Mas João capítulo 15, aliás, João capítulo 14 ao 17, que o Senhor tem aberto para nós, mostra que o Senhor Jesus nada fez como homem, sem que seja de acordo com a vontade do Pai. Tudo que o Senhor cumpriu, tudo que ele fez, foi segundo a vontade do Pai. Para que eu e você, irmãos e irmãs, aprendamos que precisamos colocar tudo debaixo da autoridade de Deus. Precisamos colocar tudo, não sabemos pedir porque nós não colocamos debaixo da autoridade do Senhor. E nós precisamos aprender essa lição de estar sempre em comunhão, em unidade e em submissão. Quando saímos juntos, quando falamos das coisas do Senhor, temos comunhão com os irmãos, estamos debaixo da comunhão dos irmãos. Andamos debaixo da orientação do Espírito, por meio dos irmãos. Tudo precisamos fazer, servir debaixo do encabeçar do Senhor. Na realidade, irmãos, até mesmo um irmão, aí tem um irmão de frente, um irmão que é um irmão, não é de frente, mas é um irmão que coopera no serviço, aí você serve com esse irmão, você também se submete a ele, mesmo sendo um irmão de frente, você se submete ao irmão naquele serviço, você pede ajuda e comunhão, porque nada na igreja é de ninguém, é tudo através do cabeça, agindo por meio do corpo. A mesma coisa na família. Você quer que sua família seja abençoada? Precisamos aprender a submissão, precisamos aprender a sermos o quê? Ver o encabeçar de Deus. Tudo isso leva para um elemento que é o elemento fundamental que eu falei no começo, que foi quebrado e que causou caos no universo, o elemento da unidade. A unidade é a palavra que Deus tem falado para nós, irmãos. Nós podemos ser gigantes espirituais, podemos ser aqueles que buscam o Senhor, mas nós precisamos aprender a lição da unidade, precisamos aprender a ser um. Por isso que Efésios capítulo 4 nos mostra que precisamos nos humilhar, sermos humildes. Quando fala bem-aventurados os humildes de espírito, é quando nós nos esvaziamos para sermos unânimes. Bem-aventurados os limpos de coração, quando limpamos o coração para ser um com os irmãos. Não importa qual é a cultura do irmão, qual é o pensamento, a etnia, não importa. Na vida da igreja, nós precisamos nos esforçar diligentemente
por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, não há paz nesse mundo, não há paz. A paz está aqui na vida da igreja. A paz está no viver essa festa maravilhosa, que é a realidade do reino. Ainda não é a manifestação do reino, mas é a experiência do antegozo do reino e da nova Jerusalém. O Senhor te colocou na igreja, isso é tremendo. Um dia o Senhor, Ele te alcançou, você creu nele e você teve uma experiência de salvação. E aí o Senhor te colocou uma veste branca, uma veste limpa, e Ele perdoou todos os seus pecados, e deles jamais o Senhor se lembrará. E aí agora o Senhor está te cobrindo com uma veste adequada para você andar no palácio, para você andar na presença do rei, para você reinar com o Senhor. O Senhor está te colocando uma veste de justiça. E é nessa veste de justiça, irmãos, a vida da alma, todas as minhas vontades, todas as minhas peculiaridades, todas as minhas posições humanas, etc., tudo isso ela é totalmente eliminada por meio de quê? Por meio de eu ser um com os irmãos. Por meio de eu trabalhar a minha unidade e unanimidade com os irmãos. Por que está havendo tanta alegria entre nós, irmãos? Porque a maioria de nós, se não todos, tem se esforçado por viver a unidade da igreja. Somos um com as ofertas, somos um com o expolivro, somos um com a comportagem dinâmica, somos um com o falar profético do Senhor, somos um com a liderança, somos um com os irmãos nos serviços. De vez em quando damos umas descascadas um no outro, tá certo? Como é que é? Às vezes as pedras, né, que são pontiagudas, elas, para poder ficar certinho, elas dão umas atritadas ali, mas estamos nos encaixando uns nos outros. Estamos nos ombreando, como diz o Maurício, né? Maurício gosta de falar, vamos nos ombrear. Vamos andar juntos. Vamos adorar o Senhor. Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Isso aí agrada ao Senhor. Essa é a oração do Senhor em João capítulo 17. Essa é a oração intensa do Senhor ali, que nós cremos que Ele estava no Getsemane ali. Foi ali que Ele orou, uma oração de derramar até mesmo suores de sangue. Senhor, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é a realidade. O Senhor orou por cada um de nós. Não apenas por estes aqui, Senhor, mas para aqueles que virão, que crerão. Ele orou por todos nós. Ele orou intensamente, com rogos ali, para que nós caminhemos em santificação na unidade. Irmãos, temos um grande desafio, porque a unidade, ali Efésios capítulo 4, começa com o encargo da unidade. Não é isso? Vamos ver rapidamente aqui. Efésios capítulo 4 toca. O nosso amado irmão Dong teve muita luz com respeito a Efésios. O irmão Dong mostrou para nós que Efésios é o centro do Novo Testamento. É um livro extremamente importante. Nós ainda gastaremos muito tempo em Efésios, porque nós vamos ainda ganhar muita palavra em Efésios. O irmão Dong mostrou por meio de vários dos evangelhos,
Ele mostrou, por exemplo, João capítulo 1, ali mostrando que quando ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito é que revelou o Pai, e a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade. Então o irmão Dong viu essa questão de andar na graça, andar na verdade. E aí ele viu em Paulo aplicando isso em Efésios. E aí em Efésios capítulo 4, ele começa falando que andeis de modo digno, não é isso? No versículo 1, andeis de modo digno. Fala para o irmão do lado, andeis. Aleluia! E aí o irmão nos mostrou, e o Pedro tem ganhado mais luz ainda nessa questão. Ele tem entrado no aspecto não só da graça, como da verdade ou da realidade. O Pedro tem destrinchado, juntamente com Esdras, essa palavra. Ele usou Romanos, usou Coríntios, tem usado 1 Coríntios, 2 Coríntios, para nos mostrar essa questão de essa vida. E ele falou, irmãos, nós avançamos muito. Os maridos estão mais brigando menos com as esposas estão brigando menos, os irmãos estão... Ele deu esse testemunho para os colportores. A igreja entrou numa fase em que as picuinhas estão se dissipando. A igreja entrou numa fase em que os irmãos ganharam a palavra de inclusão, de incluir. Os irmãos precisam ser incluídos. Tem irmão que eu não gosto, eu falo, esse irmão não pode ser incluído. Na realidade, o Senhor reverte tudo. E graças ao Senhor, irmãos, aqui em Belo Horizonte, encargo, sentimento do Maurício sempre foi muito inclusivo. Cada um de nós tem uma peculiaridade, mas por esse fato dele ter um sentimento de estar sempre incluindo, isso faz com que a igreja seja renovada, e nós caminhamos na excelência, não é isso? O Senhor tem abençoado muito a igreja em Belo Horizonte. Irmãos, e vai abençoar muito mais. O Senhor está derramando a sua bênção. Aleluia! Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, Aleluia! Aqui então, Efésios 4, o ponto que eu quero dizer é que ele está falando dos 5 andares, que é andar na graça, andar na verdade, andar no amor, andar na luz e andar no Espírito. Isso está no capítulo 4, no capítulo 5, e no capítulo 5, que fala no andar na luz, não é isso? E depois, lá no versículo 15 do capítulo 5, fala, portanto, vede prudentemente como andais. Então aqui está concluindo essa questão do andar, e está falando, não como aquelas virgens nécias. As virgens nécias tinham a lâmpada acesa, mas elas precisavam daquela experiência do Salmo 133, do encabeçamento de Cristo e do derramar do ungir do óleo sobre a cabeça de Arão, descendo sobre a barba. Muitas virgens ou muitos crentes, e é uma das coisas que eu mais comento com a minha esposa às vezes, muitos crentes que nós amamos e que têm ministérios, aí muitos irmãos precisam voltar para a base da unidade do corpo de Cristo. Precisam ver a unidade. Precisam ver a unidade. Trabalho da colportagem, eu experimentei os irmãos, pastores, irmãos em vários grupos, eles agarrando a questão da unidade. Podem não estar reunindo aqui, mas eles ganharam o sentimento de ser um só com todo o corpo de Cristo.
Então, ver a unidade é uma questão de diligência, prudência, é um andar com prudência. Então aqui no versículo 15 fala, não como nécios, e sim como sábios, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Aí ele fala, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. João capítulo 17, qual é a vontade do Senhor naquela oração ali? Hein? Senhor, Pai, eu oro, eu rogo, para que assim como eu e ti somos um, que eles também sejam um. Eles em mim, eu em ti, e nós dentro dele. Por isso que o Senhor, quando nós estamos em unidade, irmão, o Senhor vem aqui e faz morada. Ele faz morada não só no seu espírito, mas Ele faz morada neste lugar, nesse ambiente, nessa esfera. Aleluia! O Senhor, essa é a vontade. Eu posso cair ali e desfalecer, mas se eu ganhar esse espírito de unidade, de unanimidade, se eu for um com os irmãos, mesmo que eu desvie, o Senhor vai me trazer de volta. Amém? Vocês creem nisso? Irmãos, e pela unidade Deus opera o seu poder. Tudo que pedirmos no nome de Jesus, o impossível dos homens, o mais impossível, em unidade, se nós pedirmos, o Senhor abre a sua porta, o Senhor responderá, o Senhor vai fazer a obra que nós pedirmos em unidade, em concordância, em sintonia, encabeçados pelo Senhor. Precisamos aprender o encabeçamento. Joga por terra tudo que o mundo fala da questão de submissão. Aprenda com o Senhor Jesus. Joga por terra, irmãos, aquilo que foi incrustado na cabeça com respeito à autoridade e submissão. Precisamos entender que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça da mulher, no que diz respeito ao casamento. Mas a mulher é a glória do homem, assim como a igreja é a glória de Cristo, assim como Cristo é a glória de Deus. Então eu fico imaginando essa questão de autoridade e submissão com João capítulo 15, em que o Senhor Jesus, Ele diz ali que Ele é a árvore da vida, não é isso? Ele fala, eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor. Então não há uma questão de conflito. Não existe conflito nessa questão. Aqui está a árvore da vida. Ela é a razão da existência de todas as coisas. Ela é a árvore da vida. E ela é o centro do jardim, em Apocalipse, capítulo 22 e 23. E o Espírito flui para suprir. E essa árvore, ela tem os seus galhos de um lado e do outro do rio. E ali nós somos os componentes importantes dessa visão celestial maravilhosa, em que há uma harmonia, em que há um trono, e do trono flui um rio, com muita harmonia, que há muita bênção, muita glória. Há um iluminar em que o Cordeiro é a lâmpada, iluminando aquele ambiente, e aquela árvore é o centro da eternidade. É o centro da eternidade. Então, irmãos, há conflito entre
a videira e o agricultor? Existe conflito? Não existe. Vamos manter essa esfera linda? Vamos? Vamos manter essa esfera de comunhão. Vamos aprender mais a nos submetermos para que Deus derrame mais e mais bênção na sua vida. Bênção na sua família, na sua casa. Bênção nos seus filhos. A vida da igreja é a nossa salvação. Aleluia! Aleluia! Nunca mais se ouvirá de violência. Aleluia! Aqui o Senhor derrama a sua bênção. Irmãos, a vida de reuniões, vamos abraçar a vida de reuniões. Vamos estar debaixo dessa alegria. Eu acho que os irmãos têm muito para compartilhar agora. Na experiência, no gozo, na experiência que vem acumulando depois daquela reunião gloriosa que foi no sábado retrasado. Então vamos abrir aqui os microfones para que você, irmão, desfrute algo nesse sentido. Hoje não tem nada negativo. Hoje nós estamos falando de uma visão maravilhosa. Que Deus inunda a nossa vida, não é isso? Jesus é o Senhor. Amém? Amém, irmãos? Há uma briga infinável entre a carne, a alma e o espírito. E isso, a carne, ela vem para nos causar a morte. Como o irmão tenha falado, que a morte é um dos principais pecados principais da carne. E a alma, ela vem dilatada no nosso interior, nas nossas vontades. E o Espírito vem para que nós trazemos vida. Então, há uma luta infinável entre carne, alma e Espírito. E nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar, porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós nada podemos fazer. Amém. Amém, santos. Ó Senhor Jesus. O sentimento que está no meu coração, nesses últimos dias que estamos vivendo, eu levo os irmãos a ler comigo, se quiserem. Eles vão falar só um pouquinho sobre a visão das 4 rodas de Ezequiel. O sentimento que eu tenho tido nos últimos dias é que a igreja está vivendo esse zigue-zaguear dessas 4 rodas, cheia de olhos por dentro e por fora. Quando as rodas se levantam, a igreja, eu vejo como se fosse a igreja do Senhor se movendo na terra. E essa profecia foi dada há muitos anos atrás para Ezequiel, quando os irmãos israelitas estavam cativos. E ele estava à beira do rio Quedar, quando ele teve essa visão. Ó Senhor Jesus. E eu sinto, irmãos, que nós estamos vivendo essa era. Essa profecia está se cumprindo nos dias de hoje. Como diz em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando. Que possamos estar com nossos ouvidos totalmente abertos para ouvir. E com os nossos olhos abertos para ver a glória do Senhor. Para a igreja nos dias de hoje. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Se os irmãos não conhecem a passagem de Ezequiel das 4 rodas, se os irmãos não tiveram essa visão ainda, eu tive essa visão há muitos anos atrás. E eu estou sentindo que estamos vivendo essa época, esse zigue-zaguear das 4 rodas, os olhos, o mover, o subir, o descer, o ombrear, ombro a ombro, o irmão
como o irmão fala, ombrear, né? Estamos um grande exército, ombro a ombro, cobrindo o outro, nada passa, não fica uma brecha sequer para passar, porque estamos todos unidos, e o Senhor está voltando, e o Senhor está nos preparando para subir, para o casamento, aleluia, Ele está nos adornando, como noiva, para estarmos adentrando nessas bodas, pelas portas, com vestes nupciais, bordadas, preparadas. Preparem-nos, o Senhor está nos preparando cada dia. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor. Amém. Irmãos, essa festa do qual o Almir falou para nós nessa manhã, de 50 anos, para nós ela precisa ser uma festa todos os domingos, né? Provar dessa unidade é gostoso, porque essa unidade nós podemos levar ela também para os nossos lares. Amém. Essa unidade é que vai salvar a nossa família, nosso casamento, nossos filhos. E eu me lembro que quando eu vim para a vida da igreja, 14 anos só de vida da igreja atrás, e eu trabalhava numa multinacional aqui em Betim, e eu fui fisgado numa reunião de comportores. Fui fazer parte, fui visitar um dia lá a reunião de comportores com a minha esposa, tinha tirado licença do trabalho, e fui ali naquela reunião. Como nós sabemos que o Reinaldo, que o Maurício é inclusivo, é porque ele serviu muito tempo com o Reinaldinho, e o Reinaldinho era muito inclusivo. Naquela reunião, nós falamos que queria fazer uma visita para o CEAP, eu com a minha esposa, para conhecer um pouco o que era o CEAP. E eu só tinha um período de licença, só que eu não sei se o Reinaldo conhecia a minha história, eu já trabalhava já numa empresa grande aqui em Betim, na Fiat Automóveis. Aí eu falei, ele perguntou assim, porque lá era poucas pessoas, né, Ulisses? Era uma rodinha ali que a gente fazia, né, poucos comportores. Aí o Reinaldo perguntou para mim assim, o que você e sua esposa veio fazer aqui nessa manhã? Com toda a palavra de inclusividade, estou certo? Não? Né? Tá bom, né? Aí ele falou assim, eu falei com ele, irmão Reinaldo, nós viemos aqui conhecer a reunião de comportores e nós queremos consagrar um período no CEAP. Aí o Reinaldo falou assim, não, vocês não vieram para o CEAP, vocês são comportores. Amém. E mal eu sabia o que era um comportor, porque eu ainda estou aprendendo dia a dia o que é ainda. Mas naquele dia eu nem sabia o que significava isso. Mas por causa daquela unção, da unidade que tinha entre aqueles comportores, aquela reunião, aquela esfera, eu fui tomado por aquilo ali. E como o Almir falou, isso está voltando no nosso meio, essa esfera gostosa de unidade, de alegria. Aí eu falei com o Reinaldo, aí o Reinaldo falou assim, você é um comportor com a sua esposa e vocês vão migrar. Eu falei, Senhor Jesus. Aí, irmãos, nós fomos ganhos ali naquele dia. Por isso que eu falo que eu pertenço à igreja em Belo Horizonte, apesar de ter ficado 13 anos fora, migrando de cidade em cidade. E a gente voltou agora para Belo Horizonte faz pouco tempo, né? Creio que uns 2 anos. Estamos servindo na comportagem até nos dias de hoje. E eu falei com o meu chefe, quando eu fui me despedir dele na empresa, eu falei com ele assim, eu vou ser um comportor. Ele falou assim, o que é isso? Eu falei, eu não sei te explicar não, mas é um negócio que a gente vende livro. Ele falou, você está ficando louco? Você está deixando um trabalho de uma multinacional para trabalhar vendendo livro? Eu falei, não, mas tem algo a mais nisso, não é só venda de livro. Eu vou descobrir e vou voltar para te falar. Inclusive eu estou devendo uma visita para ele que nunca mais eu voltei. E o Senhor tem me sustentado todos esses anos. Irmãos, por causa de um falar profético e de uma esfera de unidade, o Senhor me ganhou a minha família, ganhou a minha filha, ganhou os meus entes, e o Senhor vai fazer muito mais. Eu creio que nesses 50 anos passou muita gente por aqui, mas o Senhor permaneceu e quer permanecer você e sua família também. O que nós precisamos ser fiel a essas palavras, fiel ao falar profético. Crer nos profetas está seguro. Ó Senhor Jesus, e nós vamos prosperar diante do Senhor. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus,
Irmãos, eu quero dar testemunho que eu tenho desfrutado do Salmo 133 na realidade. Amém. Ele não é para mim um conhecimento, saber que é bom, que é agradável, é bom. E o Senhor tem me abençoado em casa e tem dado a harmonia no lar por causa da unidade. Conforme foi falado aqui, né? Porque o Senhor sendo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, irmãos, a submissão traz a bênção de Deus. E as portas se abrem. O nosso coração se abre, irmãos. E a minha casa, ainda modesta e pequena, está aberta, irmãos, para receber os irmãos. Eu estou muito feliz, irmãos, porque quando a gente ajunta, a minha casa já dá um GF. Porque junta meus 6 filhos, meu marido, meus netos, já virou um GFCM. E quando a gente está junto, irmãos, o Espírito flui. Amém. E a alegria vem, irmãos. Aleluia. A unidade realmente. Amém. O Senhor, Ele não dá um pedido, Ele ordena. Amém. Dá vida, amém, dá bênção. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quando a família grande reúne, vira uma conferência. Ó Senhor Jesus. Ganhei quando o Almir falou, nós ainda estamos em festa. E aí ele citou no início da vida da igreja em Belo Horizonte. Aí eu fiquei observando, né, o testemunho das irmãs, eu já tinha ouvido outras vezes. E falei, Senhor, o Senhor pegou a pessoa de um lado, pegou de outro. Ele falou esquerda e direita e trouxeram para o centro. Cristo é o centro do universo. Por que as coisas desandam? Porque falta encabeçamento. Deus encabeçou Cristo, Cristo encabeça a igreja. Quando nós estamos nesse fluir que a irmã compartilhou ali a gracinha, a nossa casa vira uma gracinha. Tudo de bom, irmãos, porque volta à linha de Deus. É o que Ele quer de nós. Aqui tem um objetivo, o irmão leu aqui o versículo, Efésios 4. Ele não leu o 3, eu vou ler o 3, que estava no encargo dele, eu vou ler. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui fala de um esforço diligente para preservar. Agora o versículo 13 fala que nessa carreira que nós estamos, tem uma reta final, tem uma área de chegada, tem uma linha demarcatória que nós devemos chegar. E quando ela é alcançada, irmãos, só acontece o que a irmã falou. Deus não pede para a bênção ir, Deus ordena que ela vá. Amém. Diz assim, olha, Efésios 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé. É por isso que nós lutamos e empenhamos. Verdadeiramente eu creio que Deus levantou irmãos que estão sendo encabeçados. Nós seguimos essa liderança, irmãos, fielmente, e Deus tem nos abençoado e continuará a nos abençoar, porque nós estamos preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz, e Deus está prosperando em cada família. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Sobre submissão, né? O irmão comentou que tudo que nós sabemos, que o mundo fala que é submissão, a gente pode pegar e jogar fora. Amém. Porque com quem a gente tem que aprender o que é submissão é com o próprio Senhor Jesus, né? Em 1 Coríntios 9:16 fala, se anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Essa obrigação é a nossa necessidade, é o nosso respirar. Ontem, nós jovens tivemos a oportunidade de pregar o evangelho lá no Expo Livre, em 7 Lagoas. Eu digo que não foi uma coisa que nós nos dispomos por causa de nós mesmos, mas o Senhor nos conduziu. Para nós é uma honra servir ao Senhor. Amém. É uma oportunidade que o Senhor tem nos dado e é a nossa obrigação, porque nós não podemos viver como cristãos sem pregar o evangelho. É a nossa necessidade, nosso respirar. E essa autoridade, né, esse falar, esse encabeçar vem do trono. A autoridade do trono. E ontem o Senhor pôde abrir o céu. Não sei se os irmãos ficaram sabendo, mas o Senhor abriu o céu. O Senhor liberou cura, o Senhor liberou milagre, o Senhor constrangeu os corações. Mas isso porque os jovens se dispuseram. Então hoje esse tem que ser o nosso coração, de se dispor ao Senhor. Mesmo independente da nossa situação, mas o Senhor, Ele quer nos usar.
E quando a gente tem esse coração, o Senhor nos usa. Independente de quem nós somos, o Senhor quer nos usar. Então, cabe a nós ter esse coração de submissão, pelo falar do Senhor e pela sua vontade, né? Amém. Amém. Quando a gente fala sobre unidade, quando a gente pensa em unidade, às vezes pode parecer uma coisa simples, uma coisa repetitiva, mas a unidade, ela provém do próprio Cristo. Ela provém do próprio Deus, que é um Deus triuno, que a gente, racionalmente, a gente não entende, mas Deus é um e Ele é três. Eu acho muito interessante quando Paulo escreve aos Efésios, e ele fala sobre unidade, ele fala sobre encabeçamento. E quando a gente vê aqui em Efésios 4:3, o irmão até acabou de ler, ele fala sobre esforçando-vos, diligente para preservar. Se é necessário um esforço para preservar a unidade, é porque existe uma força que ela é contra a unidade. Ela existe uma força que ela não quer que exista a unidade. Então é necessário, irmãos, uma atitude. Não basta apenas o Almir vir falar maravilhosamente sobre a unidade, e eu ler e eu ganhar, e eu não esforçar para viver a unidade. A unidade não é fácil. A unidade não é algo que flui naturalmente. Por quê? Porque a nossa carne, a nossa vida da alma, ela não quer a unidade. Porque a unidade envolve submissão. E eu ganhei muito no alimento diário, no compartilhar, quando a gente vê que o próprio Cristo, ele foi encabeçado pelo Pai. O próprio Jesus, aqui como homem, como Deus, ele se sujeitou à vontade do Pai. Isso é maravilhoso, e o exemplo que o Almir deu, eu ganhei muito, em que o Pai é o agricultor e Cristo é a videira, e isso é hoje que nós vivemos, e é isso que Paulo também fala sobre o casamento, porque não são coisas contrárias, são coisas que se edificam. O agricultor, ele quer cuidar da videira, o agricultor quer que a videira frutifique, da mesma maneira que o encabeçamento dos irmãos quer que nós frutifiquemos, nós possamos ser submissos e nos esforçar. Amém.